Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje aconteceu o eclipse solar, sim, o eclipse anular solar. E nós vamos falar rapidamente sobre esse fenômeno, vou explicar rapidamente e vou botar para vocês verem esse maravilhoso fenômeno, tá certo? Então, vem comigo, mas antes, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal se for a primeira vez. Então, se você quer saber e quer ver esse fenômeno, vamos lá. Então vamos lá, primeira coisa, né? Eclipse solar. O eclipse solar acontece quando a Lua oculta, né, o Sol, tá? Oculta ele parcialmente ou totalmente, tá? E na verdade o próprio eclipse, tá? Eclipse ele é a ocultação parcial, tá? Ou total de um astro ou um corpo celeste por um outro corpo celeste, tá certo? Então, astro é estrela, lembrando, tá? Corpo celeste, planetas e qualquer outra coisa. Então, eclipse nada mais é que a ocultação de um astro ou de um corpo celeste, né, por outro, tá certo? Ele pode ser parcial ou não. Então você tem essa região de umbra, que é a sombra, tá? Então, na região de umbra, o eclipse será total, tá? E na região de penumbra, o eclipse será parcial. Mas existe também a relação da distância, tá certo? Então é o seguinte: devido às variações da distância entre o Sol e a Terra, né, o periélio e o afiélio lá que nós sabemos, e da Lua também em relação à Terra, o perigeu e o apogeu, isso pode ocorrer pequena diferença no diâmetro aparente entre os eclipses. Lembrando que para ter o eclipse solar tem que estar na fase de Lua nova, né, onde está a configuração Sol, Lua, Terra. E o eclipse lunar é o contrário, né? Lua cheia, onde está Sol, Terra e Lua, tá certo? Então, o que acontece? Esse diâmetro aparente no caso do Sol e da Lua, né? Então, depende da própria distância, né? Do perélio, do afiélio, né? Que é a distância máxima e mínima do Sol, e do perigeu e apogeu, que é a distância máxima e mínima da Lua à Terra. Então pode ocorrer essa pequena diferença, né, do diâmetro aparente em ambos os astros. Assim, dependendo dessa distância, não chega a se formar, né, uma sombra por completo. Então, esse ponto, né, que acontece seria, ou seja, não seria o eclipse total, que é esse daqui, tá? Seria apenas o quê? Um eclipse anular, que é isso que nós vamos ver. Tá? O eclipse anular que aconteceu, ele acontece justamente, né, quando esse diâmetro, né, da Lua não é suficiente para cobrir a área total do Sol. Tá? O eclipse total é. Então a gente só vê a coroa solar. Eclipse parcial, você vê o que? Parte do Sol apenas encoberto. Mas existe um outro tipo de eclipse que é chamado de eclipse híbrido, né, onde ocorre eclipse total em alguns lugares, em alguns pontos são vistos o eclipse anelar. Isso, né, depende do grau de inclinação da órbita lunar, tá certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês, né, rapidamente, só para fazer uma introdução, que é o eclipse. Agora, muito melhor do que isso, fique com essas imagens, esse show que a natureza produz, e forte abraço, gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu like, né, olha aí as redes sociais no final do vídeo. Muito obrigado, até a próxima, pessoal.